E aí, rapaziada, tudo certo? Aqui é o Matheus, mais conhecido por vocês como o Astuto, e o vídeo de hoje é sobre a impressão de moeda. Por que imprimir moeda na economia não resolve os problemas? E por que imprimir dinheiro gera inflação? Eu acho que esse vídeo vai dar um tempo grande, né? Uns 30 minutos talvez, não sei. Tu já sabe, né? Tu tá vendo o vídeo agora. Enfim, eu quero fazer algo mais denso, mais explicado propositalmente para você entender certo. Então, se tu não sabe nada de economia, você não tem noção nenhuma, nesse vídeo tu vai entender praticamente tudo que precisa saber sobre o ouro. O ouro não, sobre a impressão de moeda, beleza? Que tem a ver com o ouro, tá? Em sua história, né? Enfim, vem comigo. E se tu já tem uma noção de economia, cara, e não entende o porquê essa nota é porque imprimir moeda gera inflação, vem comigo também que a gente vai aprender nessa aula, beleza? Antes de mais nada, a gente tem que saber o que é o dinheiro. O dinheiro, gente, de forma resumida, ele é o que a gente utiliza para trocar pelos bens ou serviços. Então, ao invés de eu pegar, sei lá, 10 galinhas do meu pasto, te entregar e você me der em troca trigo, sei lá, milho e tal, a gente fez algo mais inteligente. A gente utiliza o, o papel moeda como se fosse um intermediário. E fica muito mais prático, né? Tipo, para facilitar a nossa vida. Caso contrário, a gente teria que caçar a comida ou ficar trocando, né? Fazer escambo. E não era nada prático, você deve imaginar, né? Então o dinheiro serve para isso, né? Isso que é o dinheiro. Ele é literalmente o que a gente utiliza para fazer as trocas de bens e serviços. Acabou, tá? Agora, vamos saber a origem disso. Agora tem que entender a origem. Que com a origem você vai ter uma noção melhor do porquê não dá para ficar imprimindo dinheiro e deu, vai resolver os problemas. Não vai. E eu entendo as pessoas que pensam isso, porque ela vai pensar, poxa, mas tem tantos caras bilionários aí, se a gente imprimisse infinitamente dinheiro, todo mundo teria dinheiro, logo resolveria todos os problemas, todo mundo teria uma vida boa e etc. Eu entendo quem pensa assim, e então é por isso que é importante entender a história do dinheiro. Porque se tu entender a história do papel moeda, você vai entender o motivo pela qual não faz sentido algum esse tipo de pensamento, tá? Eu sei que parece meio besta para quem já tem um pouco de experiência em economia e tal, mas, gente, é paciência, é sempre um aprendizado e não tenha vergonha em ter essa dúvida, tá? Então vamos continuar. O dinheiro, antes dele existir, era o escambo feito entre mercadorias, né? Animais e serviços, etc. Então eles faziam escambo, trocas, para conseguir ter o que queriam, correto? Eu acabei de falar isso, certo? Certo. Mas eles viram que não fazia muito sentido. Então os povos, eles fizeram inicialmente, tá? As primeiras ideias de dinheiro era conchas. Sim, conchas, tá? Nossa, ficou muito ruim essa concha, né? Mas enfim, a ideia inicial era conchas. Então eles fizeram conchas como meio de troca. Isso faz muito tempo, tá? Isso aí é de uma década bem passada, tá? Mas depois durou pouco tempo, tá? A ideia da concha e já passou para o cobre, prata e o ouro, tá? E eles foram utilizados por muito tempo na nossa história. E literalmente era o ouro, era a prata e era o cobre, os nossos metais. E como você deve saber, um é mais raro que o outro. E assim dá o seu valor. E o povo entendia isso, entendeu? Ele entendia o valor da moeda. Só que teve um detalhe. Durante a história existiu imperadores que quiseram ter mais valor, quiseram inflacionar essa moeda. Como? Ele pegava a moeda, sei lá, de prata ou de ouro, que valia um tanto, e ele fazia pedaços dela. Tipo, ele deixava fazer vários pedaços dela e dizia: ó, cada pedaço vale a mesma coisa, entendeu? Então, se uma moeda de ouro compra um boi, se eu dividir ela em três e fizer várias moedinhas pequenas de ouro, cada uma delas comprou o boi, entendeu? Na teoria era isso. Só que eles descobriram que
Em pouco tempo, o mercado ia se ajustar e o boi que antes tu compraria com só uma moeda de ouro, você agora compraria com 3 moedinhas dessa, no caso, né? 3. Então, por que isso, por que esse fenômeno está acontecendo? É porque é o seguinte: se você tem em circulação, um exemplo, tá? 10 moedas de ouro, tá? Botar aqui, ó. Um cara aqui, beleza. Tem 10 moedas de ouro. Elas têm uma escassez envolvida. E para cada moeda de ouro, vamos botar aqui que a gente tem 10 bois, tá? Botar um chifre aqui. Ai, cara. Mas enfim, vários chifrudos aqui, ó. Vários gado aqui, ó. Parece ter o capeta isso aqui, né? Mas enfim. Temos 10 bois, tá? Vamos botar aqui que a gente tem 10 bois, beleza? Então, de forma racional, as pessoas vão pensar, pô, então se eu tenho 10 moedas e 10 bois, para eu conseguir comprar cada boi, vou precisar de mais ou menos uma moeda de ouro, tá? O vendedor vai querer vender a esse preço, mais ou menos, tá? Agora, se do nada você triplica esse valor, e agora não é mais 10, é 30, mas se mantém a produção, que nesse caso é os bois. Quando a gente fala de produção é isso, tá? Quando eles falam, tem que aumentar a produção e tal, é isso, tá? Os bois, é os serviços, é os trabalhos, é os empregos, etc. Quando mantém a quantidade de bois, que é 10, vai chegar um momento que é o seguinte: os vendedores vão pensar, ué, que estranho. Antes, com a moeda de ouro, eu conseguia fazer mais coisa e tal, e agora todo mundo tem ouro. Todo mundo tá conseguindo comprar meus bois muito rápido, tipo, tá segurando muito moeda e tal. Não faz sentido. E o mercado naturalmente vai se ajustar a 3 moedas cada boi. E antes, que era uma moeda, vai para 3. Aí tu fala, pô, Matheus, mas aí o problema tá no empresário, que nesse caso não é nem empresário, naquela época não tinha empresário, né? Mas é o empresário malvadão, porque ele viu que tem mais moeda e ele quer aumentar o preço só porque tem mais moeda. Nossa, ele tá de sacanagem. Não, meu caro amigo. É porque quando existe mais moeda em circulação, ela vai, consequentemente, valer menos. Porque o que dava valor a ela era a escassez, era a procura dela, entendeu? E esse mesmo produtor que antes vendia o boi a uma moeda, agora, com uma moeda, ele não compra as mesmas coisas que ele comprava antes. Então, por exemplo, antes ele vendia um boi por uma moedinha. Aqui, ó, vou botar o carinha aqui. Por uma moedinha. E com essa uma moedinha, ele podia comprar 10 galinhas. Ele podia comprar, sei lá, 20 peixe, né? Uma tilápia. Tá, uma tilápia. Ele podia comprar várias coisas, entendeu? Só que aí, o que ele tá percebendo é que com essa uma moeda, ele não tá comprando mais 10 galinhas. Ele compra 3, 4. Pô, ele não tá mais comprando 20 tilápia, cara. Ele tá comprando agora em torno de 6, 8. Entendeu? Ele pensou assim, cara, que estranho, velho. Eu estou perdendo poder de compra. Mas meu boi, ele vale mais que isso. Ele não vale 6 tilápia, por favor. E outra coisa, ele vai perceber que tem muita gente procurando. Entendeu? E aí, essa parte aqui que eu tô falando pra vocês é uma das óticas, tá? Eu já vou entrar na outra ótica que muita gente deve estar ansiosa pra falar, né? Que é a ótica. Calma que deu um branco aí, gente. Que é a ótica do. Nossa, me deu um branco agora, hein? Nossa senhora. Mas enfim. Continuando. Então ele vai pensar assim: pô, cara, que estranho. O meu boi, ele não vale só uma moeda, ele vale mais. Ah, lembrei agora, tá? A outra ótica é justamente essa. Por quê? Como tem mais moeda circulando na economia, vai ter mais pessoas atrás desse boi. Então, por exemplo, antes quando eu tinha somente 10 moedas, gente,
10 moedas, vamos fingir que atrás dos 10 bois eram 10 pessoas. Só que agora que a moeda foi pra 30, agora temos 30 pessoas atrás do boi. E cara, o empresário aqui, ele vai pensar, pô, antes era 10 pessoas atrás do meu boi e eu vendia uma moeda. Agora eu tenho 30 pessoas atrás do boi. Naturalmente o preço aumenta, tá? É uma ótica que... Essa ótica é a principal, né? Que eu acabei não falando, mas relaxa, se estava esperando para essa parte, ela chegou. Então, um dos principais fatores é esse: a procura do bem ou serviço. Então, ele vai perceber que tem muita gente atrás do boi. E não é só porque ele quer lucrar, não, tá? Mas a gente vai pensar, não, mas o Matheus, que não tem uma ligação direta, cara. Só porque tem mais pessoas atrás do boi, não precisa aumentar o preço do boi. Claro que ele precisa, porque agora ele tem 10 bois. E para ele conseguir ter mais bois e suprir essa demanda, que agora é 30, triplicou a demanda, ele vai ter que ir atrás de mais trigo, mais bois, vai ter que ir atrás de fornecedor, mais fornecedor, vai ter que fazer tipo vários rolês, várias coisas para conseguir suprir essa demanda. Porque agora os 10 bois vão ser evaporados, cara. E o povo tá querendo boi, tá ligado? E não é questão de demanda, de só oferta e demanda, né? Porque a gente tem também o conceito de oferta e demanda. Mas nesse caso não é só isso. É porque existe mais moeda em circulação e as pessoas que antes não podiam comprar o boi, por ter mais moeda em circulação, vai comprar o boi. Então, automaticamente o preço vai aumentar de R$1 para 3. Eu acho que ficou bem claro essa parte, tá? E, bom, caso tu não tenha entendido, aqui embaixo nos comentários tu pode perguntar qualquer coisa que eu te respondo o quanto antes. Então, vamos resumir aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Não vamos trocar a cor. Botar aqui um vermelho. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Aqui, gente, é a produção, tá? É a empresa. Como se fosse a empresa está ofertando um serviço ou um bem, tá? Aqui é a demanda. Não, é a moeda, falei errado. Aqui vai ser a moeda, que foi de 10 para 30. Agora tem 30 moedas em circulação, tá? E vamos botar a demanda, vamos deixar a demanda... cara, pode ser aqui em cima, tá? Vou criar aqui, ó. Demanda, tá. Demanda. Ficou meio feio, mas tá bom. Demanda. Então, resumindo, a moeda aumenta de 10 para 30. Então, tem mais moeda de circulação. As pessoas, no caso a demanda, os consumidores e tal, vão atrás do boi. Como tem muita moeda de circulação, o poder de compra aumenta, eles vão gastar mais no mercado. Então todo o mercado se regula, não é só este consumidor aqui. Os outros também, o da tilápia, o da galinha, o de ovos, de tudo, tá? Todos eles vão se regular, tá? Todos os vendedores vão se regular, os comerciantes e tal. Então, gente, é por isso que quando existe mais moeda em circulação, isso afeta no valor. E é por isso que muita gente fala assim, mas pode imprimir dinheiro, mas tem que aumentar a produção. Por quê? Porque se de 30, tá 30, certo? 30 moedas aqui. Tu vem pra cá, de 30, vai para 30 bois, que é o que a gente tá falando até agora, né? 30 bois. Aí vai manter o mesmo preço. Vai ser uma moeda de ouro para cada boi, tá? E bom, agora que tu tem noção da história da moeda, vamos pra outra. Deixa eu... Pronto. Agora que tu já sabe a história da moeda, que ela começou como escambo, depois usaram conchas por pouco tempo, depois foi para moedas de cobre, prata, ouro, até finalmente chegar no papel moeda que a gente conhece hoje. Porque ele é barato de ser produzido. O ouro, a prata e o cobre, a gente viu que era caro de se ter e se manter. E também, como é mais fácil de tu conseguir ter os papéis, tu poderia imprimir mais, né? Tem uma parte aí dos governos que a gente sabe que pesa bastante, né? Que é a parte da impressão, né? Então, é algo sim de se pensar, beleza? Então, depois das moedas,
a gente finalmente chega no papel moeda. O que acontece no papel moeda, gente? Ele, por muito tempo, na verdade, a sua concepção foi ser lastreada no ouro, tá? O papel moeda, ele tem a sua concepção, que é o lastro no ouro. Aí tu se pergunta, cara, como assim lastro no ouro, velho? Não tem lógica e tal. Então, gente, o lastro no ouro, quando as pessoas falam isso, é que $1 vai ser equivalente a X gramas de ouro, tá? Então pode ser de 100 gramas de ouro, 10 gramas de ouro e tal. Então o dólar ele vai ter o mesmo valor em ouro. Então, se por exemplo a gente tem uma tonelada de ouro, a gente vai ter $1 milhão em circulação no máximo, mais que isso não vai existir, entendeu? Então, o ouro, como ele é um minério que é difícil de se encontrar, demora muito para ter mais ouro, então a impressão de dinheiro é bem lenta, a gente acontece um caso reverso da inflação, que é a deflação. E com a deflação, ao invés dos preços aumentarem, eles abaixam, tá? Então, é algo bem curioso, né? Que a gente está acostumado com a inflação e tal. Deflação não é comum. Cara, se aconteceu, foi raras exceções, tá? O Bitcoin, ele é uma exceção à regra que atualmente acontece. Ele está sempre em deflação, porque é impossível você imprimir Bitcoin. Então ele tem valor finito, tá? Ele só não está numa deflação mais radical porque ainda não mineraram todos os Bitcoins, né? Eu só não vou entrar nesse mérito porque eu posso falar tranquilamente por 30, 40 minutos de Bitcoin, que eu acho muito interessante essa pauta, tá? Mas enfim. Agora, voltando à história aqui, a história do valor da moeda. $1 vale uma quantidade de ouro, tá? Vamos botar aqui $1, uma barra de ouro. Então ele tem esse lastro. Então, se alguém tem uma barra de ouro, ele vai ter $1. Então, cara, ele significa que com esse dólar, com esse ouro, ele vai conseguir comprar uma quantidade de coisas, como a gente estava falando, os bois, etc. Então, se por algum acaso as pessoas imprimem dinheiro, ela tá me dizendo que ela tem mais ouro. Só que se eu não encontrei ouro, cara, assim, não existe mais ouro. Não existe. Cara, como que tu vai imprimir, cara? Como tu vai me dizer que tu tem mais ouro? Entendeu? Essa é uma relação direta. Eu não tenho como ficar imprimindo. Tu tá literalmente fraudando o sistema econômico, cara. Porque não existe mais ouro. Então, é muito interessante tu ver a história, porque tu vai ver que não tem lógica imprimir mais dinheiro. Porque ela tá lastreada no ouro. Então, se tá lastreada no ouro, não tem como tu imprimir mais dinheiro. Não tem mais ouro. Então, se você imprimir dinheiro, que não deve fazer isso, nesse contexto, tá? A gente tá aqui em 1930, 40, enfim. Se tu imprimir mais dinheiro e temos, por exemplo, 100 barras de ouro, tá? 100 barras de ouro. Nossa, escrevi muito mal aqui, tá? De ouro. E nós temos $100. $100. Se você imprime $200 e nós temos 100 ouros ainda, tá me dizendo que existem 200 barras de ouro na economia. O que é intrinsecamente, né, uma mentira. Então não tem 200 barras de ouro. Então é algo que não existe. Então, tô me falando o seguinte: o que isso significa, Matheus? Qual o problema de eu mentir essa informação? Se você está omitindo essa informação, significa que toda a economia, num geral, como eu tinha explicado, vamos até voltar para cá, ó, vai acontecer tudo isso aqui. Por quê? Antes tinha 100 barras de ouro, agora ela tem 200. E como tem mais ouro em circulação, todo o mercado vai se ajustar, se a produção não se adequar. E cara, eu vou ser honesto pra ti, que apesar da produção estar alinhada com a impressão de dinheiro, agora é uma opinião minha, tá? Não faz sentido você ficar imprimindo dinheiro. Porque você vai entrar em deflação. Isso não é ruim. Qual é o problema de estar em deflação?
né, dos preços diminuírem. Né? Então, eu acho uma idiotice, né? Eles querem sempre manter, porque, como eu falei pra vocês, se tiver 30 barras de ouro, vai ter que ter 30 bois. Então, se você mantesse os 10 ouros iniciais aqui embaixo e tivesse 30 bois de produção, valeria a pena. Entendeu? Ia valer 0,33 moeda de ouro. Então tu compraria 3 bois por uma moeda. Tá? Então valeria a pena. Entendeu? Então ia valorizar o teu poder de compra, né? Isso que eu tava dizendo. Então, cara, dá pra você imprimir moeda de acordo com a produção, mas também não é um problema gigantesco você não imprimir, né? Porque parece que os governos tentaram imprimir, eles imprimem muito dinheiro. Cara, os governos imprimem muito mais do que deveria. Né? Isso aqui é algo que dá de se fazer, né? Que é imprimir de acordo com a produção. Agora, o governo faz isso, né? O governo imprime bem mais do que a produção, por favor. Mas eu entendo o lado deles, tá? Por que a gente tem que imprimir dinheiro então, Matheus? Se é ruim. Eu discordo muito em imprimir dinheiro, acho que não deveria imprimir dinheiro, podia deixar parado. Mas tem sim uma lógica, porque se a produção aumenta muito, aumenta demais e tem pouca moeda circulando, fica mais difícil de você comprar as coisas, entendeu? Porque a moeda fica mais escassa e tal. O caso do Bitcoin é um caso à parte porque você consegue fracionar Bitcoins em satoshis, que satoshis são frações de Bitcoin. Tu consegue fracionar infinitamente, quase, né? Então, é muito doido. Já o dinheiro real, se você perde dinheiro, a moeda fica se perdendo e tal, e tem mais produção, mais pessoas na economia, mais tudo, fica realmente mais difícil de se manter. Aí nesses casos extremos, vale a pena o cara imprimir. Mas infelizmente no mundo real não é assim, não. No mundo real não é o extremo para eles imprimir. Eles imprimem direto, né? Imprimem a rodo, tá? E tu deve pensar, pô, mas que estranho, cara. Se é tão errado assim imprimir, por que eles imprimem? Isso é óbvio. Eles estão no poder, cara. Eles têm uma máquina de fazer dinheiro infinito. Então eles vão querer imprimir. Então nem aí. Daqui 4 anos vai ser outro vereador ou outro presidente. Então vamos aproveitar agora e imprimir à vontade e pronto. Eles vão usufruir mesmo, né? Então essa lógica que eles utilizam, né? E outra coisa que eu gostaria de explicar, caso não tenha ficado claro, é o seguinte. Vou falar de uma forma que qualquer homem vai entender. Cara, você tem um puta carro, velho. Um carro, assim, top de linha, tá? Um carro que só tem 2 no Brasil. É um carro, assim, de luxo mesmo, cara. Edição limitada, da Ferrari, pá. Fiz só 2 pro Brasil, tá? Então, cara, se tem só 2 no Brasil, todo mundo, os em leilão e tal, pagou ou dá o valor de, o exemplo, tá? 10 milhões de reais. É o valor que eles dão. Tá? 10 milhões de reais por 2 carros. Então dá 20 milhões, né? Então, tipo, esses 2 carros, totalizando, vai dar 20 milhões por carro, né? Então põe aqui, ó, carro vai dar 20 milhões. 20 milhões por 2 carros, tá? 2 carros. Vou botar 2C aqui. Certo? Certo. Cara, se por acaso se mantém a moeda, né? Agora eu tô falando no mundo aqui sem inflação, tá? Vamos botar aqui num governo sem inflação. Só para esse teste aqui. Não tem inflação, não tem nada. Manteve a moeda na economia normal. Então, 20 milhões por esses 2 carros. Mas por algum motivo trouxeram mais desse carro pro Brasil. De 2. Cara, agora a gente tem 100, velho. E se manteve aqui os 20 milhões do mercado, entendeu? E pensa comigo, cara. Porra, tu vai realmente pagar 10 milhões em cada um desses carros, desses 100 carros? Óbvio que não. Se cada carro valia 10 milhões, e o total era 20, entre muitas aspas, vai se diluir esse 20 milhões nos 100 carros, cara. Porque se manteve o valor que eles estão dispostos a pagar, mas aumentou a produção desse carro.
Então vai ter muito carro na economia e vai ter o mesmo valor de dinheiro. É óbvio que se tiver inflação de 20 milhões, pode ir para 30, 40, mas por causa da inflação, que é o valor nominal. O valor nominal é o valor em números, mas o valor real se mantém, que é o poder de compra. Tá? Eu tô falando aqui em poder de compra, tá? Se mantém. Então, na verdade, em poder de compra, o teu carro desvaloriza. Porque se tinha 2 e agora tem 100, o teu poder de compra desse carro, ele desvalorizou. Você não vai conseguir ter o mesmo poder de compra vendendo esse carro. Porque antes era 2. Tu teria 10 milhões e agora que tem 100, tu vai ter bem menos. A gente pode fazer até uma conta, mas eu não... Tô com uma preguiça de fazer essa conta. Deixa eu fazer aqui então. Ó, 20 milhões, porra. Tira aqui. Tira aqui, dá 2 milhões. 2 milhões. Pá, 200 mil. Vai dar 200 mil. Então o teu carro que antes... Cara, o teu carro que antes valia 10 milhões, vai valer 200 mil. Então, isso é uma prova prática do porquê imprimir dinheiro é uma merda. Porque nesse caso aqui, a gente imprimiu o carro, entendeu? Entre aspas. E desvalorizou o valor do carro. E dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro, ele só vale porque a gente tá dando valor pro dinheiro, cara. E não é algo do céu, não é algo assim fictício, não é algo artificial. O dinheiro, ele só está valendo algo de acordo com a produção, de acordo com as pessoas. E se tu viu a história do que eu expliquei do dinheiro, ele tinha um valor maior ainda, que era do ouro. Entendeu? E eu expliquei também a história do ouro lá no primeiro slide, que a gente contou a história do porquê o ouro vale. O ouro, ele é também uma pedra rara, tem pouco. Por isso que a gente utilizou durante a nossa história da história humana o ouro como parâmetro. Porque ele é escasso, ele é bonito, ele é raro. Entendeu? Então, toda essa explicação, toda essa base, tu acabou de entender por que não faz sentido imprimir dinheiro. Porque se você vai imprimir o dinheiro, você está me dizendo que tem mais disso na economia. E se não tem, que é a maioria dos casos, né, se a produção não se mantém, vai desvalorizar essa moeda. Então aqui no caso, se você tem 2 da moeda, que no caso é o carro, e você imprime mais, para 100 imprime muito mais, mas a produção se mantém em 20, vai diluir esse valor, entendeu? A moeda não vai ser forte, a moeda vai ficar diluída, vai ter um valor menor. E quando tu dilui esse valor, o que acontece? Antes, cara, o teu Big Mac, paizão. Aqui, eu vou botar aqui um sanduíche aqui, ó. Pá. Alface, tomate, pá. Então antes, cara, teu Big Mac, pá. Teu Big Mac, que valia 10 pila. Agora, esse mesmo Big Mac, ele vai valer 50. E tu vai falar, meu Deus, é inflação. Meu Deus. Por quê? Imprimiu dinheiro. E é por isso que imprimir dinheiro gera inflação. Tá? Todo esse conhecimento aqui, o principal precursor disso foi Mises. Tá? Ludwig von Mises, que ele explica toda a teoria monetária. Essa mesma teoria monetária que Hayek utiliza em seus livros. Tá? Ele menciona diretamente Mises. E Hayek, caso tu não saiba, ele ganhou o Prêmio Nobel de 74. Ele é um grande economista, tá? Muito pica, assim, um dos melhores da história. Junto com Mises e outros autores, tá? Então toda essa teoria que a gente tá falando aqui, é óbvio que durante toda a história humana, eles debateram isso, mas alguém que explicou com perfeição foi Ludwig von Mises. Explicou com uma maestria excepcional, tá? Então, com isso em mente, já sabe que, cara, imprimir dinheiro não é a resposta. É muito ruim. E, Matheus, quais são as outras formas de gerar inflação? Já que o vídeo tem uma relação com isso, eu vou dar uma palhinha. A gerar inflação é aumentar a circulação da moeda. Então a gente pensa que a inflação vai ser aumentar a base monetária. E eu concordo contigo. Mas tem outras coisas além disso, né? Além do M2, que M2 que é a impressão de moeda, né?
de forma técnica, a M2 é a impressão de moeda. Nós temos também os bancos. Então, por exemplo, se você diminuir a taxa do banco, que atualmente está em, em 15%, se tu diminuir, por exemplo, para 5% a taxa do banco, cara, muitas pessoas vão fazer empréstimo, vão se endividar, né? Empréstimo, vão se endividar, cara, e vão ter muito dinheiro na circulação. Aí eu te pergunto, se tu fez isso e não imprimiu dinheiro, vai ter inflação? Vai, porque tem mais dinheiro circulando. Porém, tu não imprimiu dinheiro. O dinheiro era o mesmo, só que era o dinheiro que estava no banco, entendeu? O dinheiro que o banco guarda, não estava circulando. Aí quando teve um empréstimo, teve a taxa de juros menor, muitas pessoas se endividaram, aumentou a circulação de moeda e aumentou a inflação, entendeu? E vai ter pensadores mais da área keynesiana que vai dizer que a inflação é aumento desenfreado dos preços. Não é aumento desenfreado dos preços, mas de forma generalizada, tá? Só que, cara, eu não concordo muito com isso porque, de fato, o que traz a inflação é a circulação da moeda na economia, tá? O aumento desenfreado dos preços, cara, pode ter outros motivos e tal, que não é inflação em si, entendeu? Por exemplo, se por algum motivo vários produtos estão com preço acima de mercado, a gente pode alegar que é oferta e demanda, dependendo do contexto. Porque se não imprimir moeda, não tem mais moeda de circulação, a moeda se mantém estável, porém aumenta muito os preços do mercado de consumo e tal, commodities, isso significa que pode ter um problema da oferta e demanda. Por quê? Pode acontecer mil e uma coisas, cara. Pode acontecer da produção lá no agro. Deu BO, tipo, perdeu safra, perdeu um monte de coisa. Então é muitas variáveis, tá? Então só aumento desviado dos preços não é uma constatação precisa, né? Mas se tu for em um local acadêmico, falar isso não estaria errado, né? Não estaria equivocado aqui que diz isso. Porém, eu sigo mais a filosofia da Escola Austríaca de Economia, onde eu vejo eles como um pilar essencial para se entender a economia de fato. Eles foram os que mais chegaram próximo de ter previsões mais realistas do que aconteceu na vida, né, durante a história da humanidade, beleza? E esse vídeo ficou um pouco longo, eu imagino, né? Vamos ver quanto tempo temos aqui. Foi 33 minutos, né? Espero que tenham gostado. Eu acho que eu expliquei tudo que devia para explicar. Qualquer dúvida me fala aí. Se eu deixei algo passar, me diz que eu faço outro vídeo, beleza? Então, valeu porque ficou até aí e falou.